Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui no nosso último ciclo, esse encontro do ciclo de prosa, né, com as pessoas artistas da Escola Livre de Artes. Hoje nós teremos uma conversa em torno de como aconteceu ali no eixo de materialidades, né, que reflete a metodologia da qual a escola vinha e vem indo, né? A Escola Livre de Artes é um projeto desenvolvido pelo Observatório de Favelas do Galpão Bela Maré, né? Que conta com uma interlocução com outras organizações como Global Grace, a Automática Produtora, Henri Puc, entre outras parcerias. E nesse ano a gente discutiu centralmente pautas em torno das masculinidades, seja ela nesses diálogos ampliados e também a partir de uma perspectiva um pouco para repensar outras possibilidades de masculinidade. Então, a gente lança um edital, a gente seleciona artistas dentro de um processo que a gente chama de uma artístico-pedagógica, propõe ali uma formação com interlocução com pessoas artistas e da área de contaminações. A gente vai aí conduzindo esse processo da escola junto com essas pessoas, junto com as subjetividades, junto com esses repertórios, tudo aí, né, sendo, enfim, costurado e trazer a gente de ampliar, né, uma perspectiva do campo e desse conceito. Vou convidar agora aqui o Rafael, que foi a pessoa educadora desse eixo de materialidade, para falar um pouco com a gente e conduzir essa conversa. Sejam todos bem-vindos. O Rafa caiu. Oi, pessoal, acabei de voltar. Aí, mas levantei rapidinho já. Oh. Tá comigo já, Jean? Isso, amigo, com você. Ai, gente, que alegria poder falar nesse encontro, né, nessa circunstância. Meu nome é Rafael, eu sou artista, educador, lá de Porto Alegre, estou no Rio já há um tempinho, né, 7, 8 anos. E segunda experiência, né, com a Elan, então para mim é uma grande alegria poder compor novamente esse projeto tão relevante, tão necessário, tão urgente no nosso contexto, né? A gente está falando de outras masculinidades, eu não posso deixar de fazer uma consideração aqui, né? Tendo em vista a nossa difícil realidade atual, mas que já tem em torno de 500 anos nessas terras, fazer uma consideração para todas as mães pretas, para todos os pais pretos, que tem que lidar com o insuportável de viver essa inversão natural das coisas, que é perder um filho, que é perder uma filha, né, pela violência do Estado, né, por uma violência que tem muito tempo, né, que tem um alvo muito nítido, né, a população preta, a população indígena, a população que vive nas favelas. Então, não gostaria de deixar passar, né, o momento que a gente vive, fazer essa consideração,
da força de existência. Bom, da minha parte, né, nesse grande programa, que é lindo, né? A escola é um projeto muito lindo. Eu pude acompanhar o grupo de artistas, né? Tive a grande honra de estar junto com a Lu, com a Thaisa, com o Simba, com o Paulo, né? Aprendendo com eles esse tempo, né? Conhecendo sobre os processos de cada um, sobre as realidades de cada um. E também trazendo, né, para esse processo de formação, tendo a missão de trabalhar materialidades, né, e sabendo que é um tema que tem um certo peso, né, em certa tradição ocidental da arte, né, os materiais da arte moderna e toda essa carga que compõe esse universo, né, esse imaginário também. Pensei em trabalhar com a galera, mais que os materiais, talvez, mas os processos de materialização da obra de cada um, né, de cada uma, de cada artista que estava, né, trazendo e compartilhando esses processos, né. Então, não apenas pensar o material que a gente está manipulando, né, o respeito com os materiais, né, como eles também dizem coisas, mesmo que silenciosamente, por vezes, a gente percebe. O meu som tá botando, gente? Tá cortando um pouquinho. Bom, deixa eu ver. Vocês vão me dando retorno, se tá nítido. Estava comentando que nesse processo de pensar a materialização dos trabalhos, eu estava preocupado em, de alguma maneira, trazer a dimensão dos gestos na composição das obras, né? Mais que os materiais, os gestos do corpo, os gestos que envolvem uma construção não apenas individual, mas os gestos que envolvem também históricos, ancestrais, dimensões geográficas de cada produção, né? Uma vez que esses gestos estão vinculados a um território, né? A discussão foi muito em torno dessa dimensão, né? Pensar os verbos, né, para facilitar. Embora o gesto não é exatamente uma ação, né? O gesto talvez seja mais complexo que a ação, mais sutil, né? O gesto não necessariamente envolve um movimento tão explícito. Às vezes a recusa pode ser também um gesto extremamente potente, como o Yuri Cruz nos ensina, né? Pretofagia. Então, eu quero ouvir muita galera comentar, né? Porque para mim foi uma grande alegria depois de ver esses trabalhos materializados na exposição, a maneira como cada um resolveu, né? E de como as escolhas foram tomadas, né, nos processos. Muitos trabalhos mudaram. Eu me lembro da Thaisa trazendo questões sobre a colagem e a pintura aparecendo como um encontro extremamente forte. Também me lembro das transformações que o trabalho do Paulo... O Paulo, na verdade, tinha muito nítido o que queria fazer desde o início, né? Eu apenas trouxe uma questão para ele experimentar todas as possibilidades de imagem. Mas o Simba teve uma entrada de grande escala na pintura também. A Lu envolveu um texto que surgiu no processo que me parecia complementar também lindamente o trabalho dela. E muita coisa assim que a palavra não pega, né, gente? Muito aprendizado. Eu só queria agradecer novamente a possibilidade de estar envolvido, né, nesse projeto incrível envolvendo o Observatório de Favelas, o Galpão Pela Maré, o Global Race, a Automática. Eu fico muito feliz de poder fazer parte e aprender com vocês. Tinha comentado da Lu, do trabalho dela, né?
Eu acho que agora eu passo a bola para a Lu. Muito obrigado, gente. Oi, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde a Sim. todos. É muito bom estar aqui agora, depois de ter passado um tempinho, né, dessa distanciada, assim, uns passozinhos para olhar para o que a gente fez. Eu vou me apresentar, né? Eu sou a Luísa, o pessoal me chama de Lu. Na verdade, eu sou várias pessoas em uma só, eu acho. E eu atuo em várias frentes, mas tudo ligado, tudo acho que acaba parando no mesmo lugar, né? Depois que a gente aprende a dizer que é artista, né? A gente, tipo, é tão difícil, assim, você assumir, né? Que é artista, e aí depois, quando você começa a assumir isso, você se sente tão livre para poder fazer tudo, né? E eu me sinto bem assim mesmo. Eu tenho um trabalho, né, de arte, assim, propriamente dita, né? Que eu me dedico, que eu penso, que eu produzo. E eu também tenho uma frente de trabalho que é um pouco educativa, assim, né? Que é com relação ao ateliê de gravura, onde eu comecei desde a faculdade, porque eu fiz gravura lá na EBA, Escola de Belas Artes, do FRJ. Entrei meio sem saber, assim, o que que era, mas quando eu comecei a frequentar os ateliês de gravura, eu realmente, aí eu descobri o que que era e eu me encantei e pensei, nossa, eu vim parar no lugar certo, mesmo sem saber, assim, direito onde eu estava indo parar. Me identifiquei tanto que, tipo, eu comecei a fazer monitoria das disciplinas de gravura e tal, e aí eu comecei a trabalhar junto com os professores e encontrei esse lado também que é de professora das técnicas gráficas, assim. E mais tarde também de impressora de gravura para artista, porque eu trabalhei durante 4 anos no Estúdio Bahrein, que é um estúdio no Rio, né, de impressão de gravura para artista. E eu penso esse tempo que eu trabalhei lá no estúdio com o João como uma segunda faculdade que eu fiz de gravura também, onde eu aprendi várias outras coisas que eu não tinha aprendido na faculdade, principalmente com relação a processo criativo mesmo, de estar em contato com outros artistas e estar em contato com outros processos criativos e acabar trazendo isso para o meu trabalho também muito. E também eu sou a Vinil, que é a Lu que faz grafite na rua, e essa presença né, minha na rua assim, é muito importante porque eu vejo assim, agora eu estou entendendo, principalmente depois aqui da nossa experiência aqui na residência, e toda essa questão do isolamento, da pandemia que a gente tem passado, onde eu tive que a gente teve que se recolher mais, né, e olhar mais para dentro, assim, e eu também, né, entrei no mestrado lá na UERJ, em artes, e aí tudo isso confluiu para eu estar lendo mais, então a literatura entrou no meu trabalho, especialmente a Clarice Lispector, e aí eu resolvi agora fazer, né, o meu projeto do mestrado mudou, né, e agora tá junto com a literatura e com a gravura e com a experiência, essa experiência dentro fora, assim, da rua, de mim como uma mulher, fazer o grafite e sempre quis ser um corpo presente na rua, por mais que fosse um pouco hostil, né? É mais hostil para a mulher do que para o homem estar ocupando certos espaços, assim. E acho que tem a ver agora, eu encontrei meio que esse paradoxo, assim, entre a rua e a casa, assim. Então, eu acho que agora esse meu trabalho que acabei fazendo na residência tem muito a ver com isso, assim. Porque, a princípio, quando eu me inscrevi para o edital, né, foi no início de 2020 e eu morava lá no Complexo do Alemão, então eu queria estar ali no Bela Maré, né, queria
estar frequentando ali, frequentar a Maré, como eu já frequentava também, ali a Nova Holanda, principalmente, que eu tinha um amigo que morava lá, então eu ia lá fazer grafite, e queria estar ali, né, transitando, sabendo da riqueza né, que eu posso encontrar de pessoas, de artistas que estariam ali também. Então, quando eu fiz a inscrição no edital, eu fiz, né, achando que eu estaria lá no galpão, frequentando e tal, e que meu trabalho ia sair daquilo ali, dessa vivência, né? Geralmente, né, quando a gente pensa em uma residência, a gente pensa, né, que a gente vai acabar fazendo um trabalho assim a partir daquilo ali que a gente está vivendo, e foi isso que aconteceu, né, lógico, só que de uma forma totalmente diferente do que eu pensava, né, porque a princípio eu achei que eu ia fazer um trabalho que ia ter a ver com as pessoas no meu entorno, que eu ia poder ter uma interferência externa maior e tal. Só que aí, com todos os impedimentos da pandemia, é isso. Aí eu acabei buscando também, dentro de mim, também as relações que eu precisava para, né, para pensar as questões das masculinidades e tal. E aí eu cheguei lá na minha família mesmo, na minha experiência com meu pai, com a minha mãe, e acabei fazendo esse trabalho aí com carimbo, que é uma técnica também de gravura, sim, né? Só que fiz de uma forma super alternativa. Eu sou uma impressora de gravura, então assim, eu estou acostumada a fazer as coisas de uma forma muito tradicional, até o que é super contemporâneo, a gente tem que fazer de uma forma super tradicional, porque o resultado tem que ser, assim, né, sem defeitos, indefectível, né? Mas também, quando eu estava, né, comecei a me ver, cara, nessa situação de pandemia de não vou poder sair de casa e ir pro ateliê, não vou poder, vou ter que produzir em casa. Como é que eu vou fazer? E aí eu puxei essa técnica do carimbo de uma oficina que eu tinha feito com o Coletivo Gráfico, que é um coletivo que eu integrei, assim, durante a faculdade, a gente trabalhou bastante, fizemos muitas coisas e chegamos a dar uns cursos no Parque Lage. E nesses cursos a gente procurava abordar a gravura de uma forma mais ampliada, né? E aí a gente começou a explorar essa técnica da gravura, assim, com EVA, do carimbo de EVA. E isso tinha se perdido um pouco, porque eu ficava sempre no ateliê e fazendo gravura, né? Aquela gravura bem tradicional. Isso tinha se perdido um pouco. Aí agora, com a pandemia, quando eu me vi assim, aqui em casa, falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer minhas gravuras? Sem minhas prensas, sem todos os equipamentos que eu achava que era extremamente necessário para eu, até para o pensamento do trabalho, para o trabalho se dar, assim, né? A princípio eu achava que era ali que estava, só que aí eu fui vendo que não é só ali, é ali também, e que esses processos eu consigo encontrar em qualquer lugar, pode ser qualquer material, né? Que a gente também falou bastante sobre isso, né? E aí eu resgatei essa técnica, estava tendo uma aula do mestrado, o professor passou uma proposta de trabalho, e aí eu resolvi fazer um livrinho com esses carimbos que eu estava fazendo as letras, e aí eu fiz esse livrinho, e aí comecei a fazer bastante, aí fiz uma proposta lá para Lei Aldir Blanc, para uma oficina, assim, online, né? Aí passei de carimbo dessa técnica, aí passei e falei, cara, e eu já estava mergulhando, né? E aí, nessa técnica, e aí acabou que com esse trabalho, acabou assim, sacramentando que eu meio que juntei tudo, né? Que é isso que eu estava falando, que eu sou várias pessoas em uma só. Acabei juntando em todas essas atividades o carimbo e acabei fazendo esse trabalho que eu adorei muito ter feito e que eu vou continuar desenvolvendo, porque à medida que eu estava fazendo, tô, né, aqui pensando que eu posso costurar, que eu posso fazer várias outras coisas e vou acabar desdobrando também. E é isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, aí a gente vai falando, mas a experiência da residência foi incrível para mim, assim, porque eu consegui também conectar com outras coisas que eu estava estudando e que eu estava querendo, assim, e parece que caiu como uma luva, principalmente porque tem essa questão da Clarice que eu trouxe para o meu trabalho, porque eu comecei a perceber como o que é corriqueiro, assim, o que é óbvio, né,
as questões banais, assim, do dia a dia, como isso sempre esteve presente nos meus trabalhos. Seja, tipo, de encontrar um livro no shopping chão e querer modificar ele, ou é isso, falar de coisas, embalagens, eu tô sempre citando essas coisas das embalagens e tal, que são coisas, assim, do nosso dia a dia, e aí eu encontrei, né, lendo a Clarice, também essas questões, assim, de como uma coisa que é super banal pode te trazer alguma coisa, uma epifania ou não, mas é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal. Pra não falar muito também, que senão. Paulo apareceu. Fala, Paulo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Pô, o trabalho dela é maneiraço, né? Eu acompanho ela no Instagram e parabéns, mano. Maneiro. Na região dos lagos, né, mano? Várias paredes, sua. É isso. Maneiraço. Quem vai com a dinâmica de apresentação? Thaís ou Paulo? Thaís, tá. Enfim, pode ser eu. Bom, eu sou Thaísa, né? Thaísa Vitória. Acho que eu vou me prolongar um pouco, assim, porque a Lu falou do que é ser artista, de quando a gente se entende enquanto artista. E daí eu acho que a residência fala muito sobre esse meu processo de se entender enquanto artista, assim. Pra estar passando ali. E fala muito sobre esse processo de se entender enquanto artista, porque eu estou no início de carreira aí, e eu acho que a residência me trouxe, assim, muita gente, acho que muita gente, muita troca, isso para mim foi primordial, assim. Esse eixo foi incrível, as materialidades vai seguir, mas toda a residência e a formação que a gente teve, mesmo através das virtualidades, assim, foi fundamental para me apropriar do que é ser artista, sabe? Para eu agarrar, assim, essa identidade de artista e falar. A Thaísa Vitória também é artista, mas, enfim, continuando, porque não só artista, né? Muitas coisas. Eu sou artista, educadora, enfim, gosto de pesquisar museus, amo museus, assim, penso muito território, então isso vai acabar aparecendo no meu trabalho, né? Eu acho que vale muito a pena dizer que eu sou de Jacarepaguá, então isso conta muito para a minha trajetória, conta para o meu trabalho artístico e conta enquanto pessoa, assim, isso me constitui, né? Eu assisti a live do Rafael Amorim também, que ele mencionou que ele era de Padre Miguel e quanto isso é importante, né? No caso, ele estava falando dos percursos, mas até quando a gente fala sobre materialidade, as materialidades que cercam a gente, pensando do lugar que a gente vem. Mas que a gente sou péssima para me apresentar, que tem tanta coisa para falar, mas, enfim. Nesse processo, assim, eu estava muito perdida, porque foi minha primeira residência artística, então eu queria abraçar o mundo, assim, e também queria muita coisa. Eu vim com o primeiro pensamento de trabalho, que era pensar o afeto, e o direito à tradição dos afetos, assim, e eu fiquei muito nisso, e muito presa à colagem, que era a principal linguagem artística que eu trabalhava, mas aí toda essa questão de a gente entender o gesto, né, que o rapaz propôs a gente,
o gesto mais do que um fazer propriamente dito. Então, não é sobre o que a gente vai fazer, se é, sei lá, pintar, colar, mas é voltar um pouquinho atrás e trazer essa questão. E daí eu consegui elucidar, assim, as trocas que a gente teve com o grupo, né, de contribuição. Eu lembro que a luta, o gesto de remixar para o meu trabalho, assim, isso fundamentou muito a minha ideia, tudo, assim, mudou a coisa. E várias outras contribuições. Mas que sou graduanda em Ciências Sociais, licenciatura, então a educação ela também permeia todo o meu trabalho, assim, de entender a arte também como essa ferramenta, porque nas experiências que eu tive com a educação, a arte ela foi esse recurso, ferramenta, objeto, às vezes o lugar que eu consegui exacerbar isso e depois trazer de novo, retornar tudo que eu aprendia dentro da faculdade, da própria vida e tudo mais. Eu acho que a educação ela foi um eixo assim central para isso. E as ciências sociais faz parte desse olhar, assim, porque acho que a colagem ela me traz uma perspectiva que é muito ambiciosa também, de reconstrução. Assim, eu posso pegar qualquer coisa, e qualquer coisa mesmo, porque assim, são muitos materiais possíveis para a gente trabalhar com a colagem, e eu posso reconstruir, criar uma composição e criar um novo. Assim. Então, se a gente for pensar, a gente vai e constrói muita coisa. E aí, enfim, acaba que eu extrapolo isso para minha prática. Eu acho que vale dizer também que sou multiartista, multilinguagens, multidisciplinar, transdisciplinar e muita coisa, assim. Porque eu acho que, tipo, não dá para a gente se limitar a uma coisa só, porque tudo chama, tudo é linguagem e tudo é forma, tudo é maneira de se comunicar, de se conectar com o outro, assim. E também, enfim, o outro foi um objeto, até porque o outro era eu, né, nessa pesquisa, assim. Eu falei muito sobre família, então eu estava dentro de casa para poder fazer esse trabalho que eu desenvolvi. Estava dentro de casa, não fui muito longe, conversava com meu irmão, falava, e aí, como é que eu vou fazer isso? Meu irmão estuda jogos digitais, mas era uma troca, assim, de o que eu faço, o que eu não faço. Eu falava com os meus avós, qualquer passinho da tela que eu fazia, eu descia e falava, e aí, gente, tá bom? E assim a gente ia construindo uma coisa, porque, enfim, todos esses trabalhos, eles falam sobre terra, e a terra como um ponto central, e um ponto que eu vou me unindo e me juntando com o passado e o presente, assim. Enfim, tem vários bastidores, tem muitos não ditos desse trabalho, mas que o passado eu coloco o Arthur, que é o Arthur Bispo do Rosário, que é muito importante na minha vida, e no futuro eu coloco o outro Arthur, que é o Arthur Luca, o meu irmão. E a Terra como um ponto de contato que a gente vai se ligando e se nutrindo, e às vezes descansando também, e até se agredindo um pouco, porque, enfim, essas relações elas não são também nem sempre confortáveis, né? Elas são complexas e complicadas, assim. Mas eu acho que todo esse processo é sobre essa questão de ir e vir, mas sempre estar, sabe? E a Terra como esse lugar de totalidade. Só acho que é basicamente isso. Passo a palavra aí para o Paulo se apresentar. Boa noite, novamente. Foi um prazer, né? É enorme estar dentro da Maré
conhecendo pessoas novas, várias vivências, né, que a gente acaba esbarrando na vida e acaba somando no que a gente é, né? Então, foi um grande prazer, realmente, foi um grande aprendizado. E quando a gente se coloca a escutar, né, a receber e a trocar, a gente ganha várias coisas. E eu busquei falar um pouco sobre território, que é uma parada que me chama muita atenção na nossa cidade, na minha vivência também, né? E o território da Maré conversa muito com o meu território também, que é na Pedreira, Pavuna. Então, muitas coisas eu vejo identificação em estar aqui naquele território foi agregador, conhecer várias pessoas e parabéns por essa iniciativa e que é uma parada que a gente está plantando semente, eu vejo isso, entendeu? Então, diante disso, eu quis falar sobre poder, né? Eu quis trazer o debate quanto a poder, eu digo, enquanto uma história de guerra, né, na nossa história brasileira, né, irmão? A gente vive uma história de poder. A história pode ser analisada por uma perspectiva de poder e antigamente de outras formas, hoje em dia da forma de um Estado, né, da forma de uma Constituição democrática, assim eles dizem, né, mas a gente tem alguns questionamentos, né, quanto a isso, se esse é o proceder mesmo, se essa história não foi levada por alguns, né, entendendo o poder, fazendo a divisão enquanto povo, né, enquanto os caras que estão exercendo esse poder, que têm o direito a usar armas, que é a única instituição, né, o Estado, que pode tirar vidas, né, mano, em formas legais, né. Então, a gente deve questionar qualquer poder diante de uma organização coletiva, né, que a gente vive, uma sociedade. E eu vejo eu vejo vários questionamentos, mano, por vários lugares, a nível mundial, a nível territorial, a nível nacional, e que a gente vê na mídia como muitos nomes, né, mano? Isso tá muito, e acho que em alta agora. Ah, uma revolução ali na Bolívia, na Colômbia, não sei o que lá, vários nomes diferentes, mas eu acho que no fundo tem tudo a mesma essência, entendeu? Então, eu acho que isso também é um sinal desse poder, dessa resistência ou desse questionamento, minimamente, quanto a esse poder, né, em forma de um desenho democrático, mas mano, nem é, tá ligado? Então, eu pensando nisso, quanto a essa formação, né, estando na Maré e vendo e tendo a minha vivência também, né, esse parceiro aí que tá do lado é o Jorge Mais Um, parceirão, que era lá da Pavuna. Ele fundou a primeira roda cultural da Pavuna, mano, que foi um espaço sensacional, agregador, que plantou sementes também. Hoje a gente vê fruto delas, que é vários caras aí e tal. Então, esse cara fechou comigo nessa ideia. Essa bandeira aí é do Bruno Batistelli, um mano lá de São Paulo. Darlan Figurino e Carol Cabelo, lembrando dos que tiveram junto e fizeram acontecer. Eu acho que essa é uma manifestação, entendeu? De nós, enquanto conscientes de uma coletividade e que expressa sua visão e suas narrativas. É isso, pensando essas questões. Foi isso que eu quis trazer para fechar junto com vários outros artistas sensacionais também, várias narrativas
sensacionais também. Um debate profundo, longo, extenso, de início é por aí, é por aí. Poxa, que maravilha, hein, gente? Maravilha poder escutar vocês depois de uma vivência tão intensa e extensa ao mesmo tempo, né? E também tão atravessada pela pandemia, né? A gente, a princípio, ia se ver presencialmente para tratar de materialidades, né? E a coisa tomou uma proporção. O meu áudio está melhor, gente? Ah, que bom. Ufa. Mas e a gente teve que lidar, né, com essa distância também e tentar desenvolver uma proximidade, mostrar os trabalhos e ver os trabalhos, né? Rafa e caiu? Caí? Não, né? Fiquei traumatizado, né, gente? Já cheguei caindo, caí de novo, daí, pô, nem vai parecer que volta e meia eu jogo capoeira, né? Então, mas pegando o que o Paulo trouxe, eu acho que uma coisa também muito bonita de ver na formação, e aliás, esse formato para a escola eu achei muito interessante, né, da gente trabalhar com pequenos grupos de trabalho, né, para pensar juntos, acho que a gente pode aprofundar mais umas coisas, mas o que o Paulo traz, o que a Thaisa traz, o que a Lu traz também, de alguma maneira, no trabalho, em questão aos gestos, dizem respeito, e talvez isso seja o mais importante da criação artística, de fato, né? Diz respeito a esses gestos que não necessariamente estão visíveis ali na ponta da criação, né? Para a pessoa que chega na exposição e vê o trabalho, né? Mas fala de todo um conjunto de relações, de conversas, de convites, de pedido de licença, de saber como entrar, como sair, né? De formar um time para estar junto ali, né? O Paulo agora trouxe uma galera que estava com ele na construção dessa imagem, né? Então, eu fico muito feliz de ver a gente conseguindo olhar para isso e entender isso como, de fato, talvez o material mais importante da criação artística, que é o respeito, né? E isso eu acho que é muito a cara, assim, desse programa, né? Eu sempre me senti muito respeitado, sempre me senti muito digno, né? Nesse lugar de artista, de educador, né? A Thaisa mencionou, a gente tem uma construção narrativa, né? E a importância do trabalho do Paulo, né? De criar outras imagens, né? Do corpo preto em situação digna, né? Digna como se viu, talvez, na Revolução Haitiana. Eu acho que o trabalho do Paulo tem uma elegância, assim, na forma de fazer guerra com a imagem, né? E a gente tem que, enfim, aprender a se autorizar a ocupar esse lugar, né, de produção das nossas próprias narrativas, das nossas próprias imagens, né, porque é isso, né, que se a gente não está fazendo, estão fazendo por nós, né, então acho que tomar esse lugar, né, de entender que se nos negam a possibilidade de ser artista, talvez isso tenha a ver, né, com a natureza artística que é a nossa própria história, né? A gente conversou em algum momento sobre um samba ali com o Simba, né? Do corpo, o povo em forma de arte, né? Acho que é um pouco isso, né? Não tem outra forma de existência, né? Que não uma constituição poética, artística de si, né? Que possa auto-inscrever um lugar de dignidade de existência, né? Acho que nada mais belo que a dignidade. Acho que a gente tem um pouco disso tudo aí, acho, também compondo, né, esse conjunto de gestos de cada um. Eu fico muito feliz de poder aprender, né, com os processos todos e ver também as reviravoltas que vocês
trouxeram durante a caminhada, né? Acho que depois a gente queria até ouvir também, né, o que fez vocês mudarem de ideia em relação a um projeto e a uma caminhada que vai desenhando também esse trabalho de arte que se apresenta, né, para o público nessa exposição linda que rolou, que está rolando. Eu que pude acompanhar em breves conversas nos agenciamentos e nos processos também de montagem dos trabalhos, e também naquela metodologia que Rafa cria para as trocas, né, com as pessoas artistas, que é utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de grandes diálogos e interlocuções de ideias, né, de pensamentos, de reflexões, né? A gente falou até no encontro anterior o quanto o olhar da outra artista para o meu trabalho, essas contribuições, essas generosidades, né, esses respeitos, né, de uma poética com a outra, né, que se comunga, enfim, e coabitam dentro do espaço, né, que é um positivo. Não sei, fica o poder também da transdisciplinaridade, né, que contamina mesmo os trabalhos, assim, que estão alinhados, né? Tanto seja de uma vivência familiar, seja de uma vivência da sua própria história, das suas identidades, das suas matrizes, né? Das mitologias individuais de cada um, né? De cada uma, sendo ali revidas, né? Sendo matizadas. Então, eu acho que esse processo de troca encaminhou muitas coisas, que aí acho que Rafa já deixou um questionamento para, né, falar das mudanças, né, e, né, que eu acho que pode ser também caminhos para a compreensão aqui também do público, né, dos públicos que estão aqui nesse diálogo. Eu queria começar, acho que a Luísa pode começar, porque eu tenho uma pergunta para ela. A Andréa Gil traz assim, né? Ela agradece a partilha que a Luísa traz na fala, e ela percebe que no sábado, visitando o Galpão, tinha várias pessoas interagindo com o trabalho de Luísa, né? E aí ela fala que tem um processo de questionamento da questão do medo da barata, né? E que ela é assim, que ela fala que as baratas são resilientes e espertas, né? E sobreviventes, até chegando a se identificar com elas em algum momento diante desse cenário que vive, eu acredito, né? Que exige muita resiliência e estratégias de se manter viva, de se manter vivo. Mas aí ela também faz uma pergunta, assim, né? Ela vai fazendo essas colocações, e como foi o processo da escrita do texto, que se realiza em áudio, lá em QR, o que foi dito e o que não foi dito naquele texto. Andréia, obrigada. Amei saber que as pessoas estão interessadas na obra. Isso é maravilhoso, assim, sem palavras. Essas colocações que as pessoas trazem, tipo, são as mesmas colocações várias coisas que eu penso também. Então, faz todo sentido, assim, para mim, esses questionamentos chegarem às pessoas mesmo sem estar tão explícito ali na obra, né? Mas acaba que o pensamento vai levando a gente, né? O processo de escrita do texto, ele foi... Eu fui escrevendo... Eu descobri, assim, não tem muito tempo, porque, assim, eu acho que eu posso me considerar artista já há mais de 10 anos, né? Assim, porque eu tô aí, né? No corre, né? Levando a vida, tentando produzir meus trabalhos e sempre dando um jeito de conseguir, né? Por mais difícil que seja, assim.
Mas, assim, tem pouco tempo, acho que é o tempo da pandemia mesmo, que eu comecei a perceber que escrever me ajuda no processo do pensamento, assim, do trabalho. E eu comecei a fazer uma escrita que acompanha o trabalho, assim, para me ajudar mesmo. E eu fui escrevendo à medida que eu fui fazendo, assim. O processo de carimbar é uma repetição, né? Então eu fiquei horas e horas, muitas horas carimbando, fazendo o mesmo movimento de entintar a peça, limpar as bordas, carimbar no tecido. E entre um gesto e outro, eu escrevia no caderno as coisas que me vinham à cabeça, assim. E eu acho que esse texto aí, ele tem muito mais de não dito do que de dito. Pelo menos é assim que eu entendo, assim, as coisas que eu escrevo. Eu acho que eu acabo não escrevendo muito, assim, resumindo bastante, de forma que, às vezes, uma frase bem curta tem muitas coisas ali que não foram ditas, mas que estão ali. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas sobre o processo foi assim, eu fui escrevendo à medida que eu fui, de fato, carimbando ali, né? Naquela repetição, era meio que a minha pausa, assim, enquanto eu estava realizando aquela ação ali, estava pensando várias coisas que tem a ver com essas coisas que você trouxe, assim, que você viu as pessoas pensando, e isso tá ali nesse texto, que aí acabei escrevendo esse texto, mostrei para o Rafa, e ele sugeriu que eu colocasse junto do trabalho, e aí eu gravei um áudio falando o texto, e tem lá um QR Codezinho, quem quiser também pode ouvir esse áudio e, assim, tentar conectar ali a imagem com a escrita, né? Eu gosto do próprio título, inesperado, né? E para ali a sequência das gravuras, que aí começam as discussões familiares em torno daquilo, assim, né? As pessoas ativam suas memórias sobre quem é que mata barata, né? É a mãe, é o pai, né? E ao mesmo tempo que discute essa coisa da própria masculinidade, né? Porque a gente tem uma ideia de uma construção que é sempre o homem a pessoa defensora, sempre o homem a pessoa pura, né? E que em algum lugar um trabalho desloca e ao mesmo tempo que ativa e faz as pessoas refletirem sobre essa construírem, refletirem sobre o que tem sido construído, né? Acho que ali na própria base da família, né? E é um trabalho que desloca muito, assim, né? A ideia do que se espera, do que não se espera de uma pessoa de um inseto, de um animal. Então, eu acho que a gravura vai traduzindo isso, sabe? Das baratas e vai conduzindo esses olhares assim para diálogos um pouco mais ampliado, né? Que vaza e transborda esse sentido de casa e que vai discutir a sociedade, vai discutir o lugar da mulher no trabalho, entre várias camadas e vários problemas, né? Que um trabalho como esse pode ir lidando e, enfim, inquietando. Me lembrou um pouco, esse papo me lembrou um pouco um texto da Bell Hooks que a gente leu logo no começo da formação, não foi? Eu acho que o título acho que era algo próximo de construindo outras novas masculinidades. Reconstruindo a masculinidade negra. Isso, Reconstruindo obrigado. A masculinidade negra. Isso, reconstruindo a masculinidade negra.
É um texto que compõe a publicação Olhares Negros, né? E nele a Bel é um texto muito lindo, tem uma beleza ali entrelaçada também a muitas dores no processo, né, de tornar-se homem dentro de um modelo dominante de masculinidade. E ela vai falando da relação com o irmão, e depois abre para outros homens do bairro que ela morava, e vai elencando uma série de homens que escapavam, né, furavam, que traíam de alguma maneira esse modelo, né, que era esperado de um homem negro, assim. E o teu trabalho, Lu, eu tive a chance de receber, né, de ir sábado passado na exposição e trocar com a Napê, né? Ela fez a mediação e a gente estava com uma galera conversando, e no seu trabalho, de fato, assim, foi incrível o quanto ativou muita conversa, assim, em relação à existência da barata, a esses trânsitos também, né? Que a gente vive hoje, essa situação também atual, política, né? Então, muitas coisas surgiram, assim, que faziam esse trânsito, né, entre a vida doméstica e uma vida social mais ampliada. Acho que, de alguma maneira, o trabalho de todos vocês mexe com uma escala de tempo e de espaço ampliada também, né? Enfim, queria te dar esse retorno, assim, a gente ficou um bom tempo trocando uma ideia sobre o teu trabalho. Queria que tu soubesse. Maravilhoso, gente. Obrigada, obrigada mesmo. E esse texto que você citou, Rafa, que foi, né, a primeira sugestão, né, que você trouxe para a gente de leitura, foi realmente a base de onde saiu essa ideia de eu buscar no meu próprio pai, na minha própria casa, essa referência da masculinidade, né? Oh, maravilha. Maravilha. Lindeza, gente. Eu vou também seguindo aqui, que tem para outras pessoas, artistas aqui, perguntas. O Rafael Castro não faz uma pergunta, ele meio que faz uma ação assim. Falando para a Thaisa, né? Incrível seu trabalho. Me inspiro muito na arte e no modo como você trabalha, né? E a Andréia, logo embaixo, colagem como reconstrução. Que incrível, Thaisa. Como ficam esses não ditos? O que é descartado da colagem? Também está presente nela? Está presente para você? Ou seja, os entes, os acasos, né? Acho que talvez ela queira falar um pouco disso, assim, do que eu não quero mostrar, e aí eu sobreponho em camadas. Não sei, estou aqui contribuindo junto com a Andrés essa pergunta. Primeiro eu queria agradecer. O Rafael Castro faz parte desse processo, assim, ele me ajudou nessa virada do tema, não do tema, mas assim, nessa virada do que eu pensava que ia ser e depois do que eu vi que realmente ia ser. Enfim, ele estava nesse processo todo e foi fundamental para conseguir ver o que estava na minha frente, assim, estava na minha cara. O processo estava ali, as coisas estavam me dizendo. Eu tinha feito uma tela que era completamente diferente do que estava na minha cabeça, do que eu tinha planejado, e a tela estava gritando, e eu estava assim, não quero ver, porque é diferente, é um outro rumo, enfim, e ele fez parte disso, fundamental. E sobre a pergunta da Andréia, eu acho que a gente descarta faz, assim, não tem descarte na colagem, eu acho. É porque não existe isso para mim, assim. Porque, primeiro que tudo que está lá já foi descartado um dia de alguma coisa. Então, sabe, tudo faz parte de um descarte. E, assim, eu não sei como, eu sou muito esquecida, mas para os recortes, a minha memória funciona, porque eu lembro de cada um desses recortes e de onde eles estão, e em qual revista eu peguei, de onde eu usei.
e às vezes é de algum evento ou de algum lugar que eu fui. Então tem toda uma relação, sabe? E que se constrói e também fala sobre não ditos, assim, porque eu tenho uma relação com essa obra que é diferente, porque fala sobre a minha própria história, a minha própria trajetória, de lugares que eu tive que passar para poder achar um papel para colar aí, por exemplo. Então, mas eu acho que pensando num sentido mais, sabe, dando uma viajada que nem é tão viajada assim, eu acho também que não tem descarte, porque eu estava falando, não sei com quem, mas sobre refletindo esse processo do que foi a construção do trabalho. E aí eu falei que eu tinha usado nas tintas uma argila que a gente usou durante o processo da residência. Eu quebrei a argila, num dos encontros que a gente teve uma argila ali para poder ativar, assim. E aí eu trouxe a argila, quebrei a argila e taquei na tinta. E a argila tá aí também. Então, assim, sabe, tudo faz parte. E o que não fizer parte, o que eu, porventura, escolhi não colocar, também é uma negociação, né, uma questão de escolha. Eventualmente vai aparecer num outro lugar, mas também vai falar sobre essa história, assim, já está marcado, sabe? O que sobrou de argila que vai aparecer num outro momento, já está marcado sobre esse trabalho, sobre essa residência. Então, e por mais que ela possa falar sobre uma outra coisa diferente, possa estar em um outro trabalho, eles vão estar entrelaçados, assim. E aí eu penso que a colagem e todos os meus trabalhos, eles têm esse diálogo que ninguém consegue ver, só eu, assim, é uma coisa meio megalomaníaca, assim, da minha cabeça, tipo, eu sei que esse trabalho tem um recorte daquele, e eles são iguais, e esse tem, sabe? Mas acho que é meio por aí. Eu gosto também dessa coisa do seu trabalho, das apropriações, né, que se dão, e aí várias memórias, e ao mesmo tempo que você recorre aos elementos da natureza, né, seja visceralmente presentes no trabalho, seja a partir de uma analogia que a materialidade pode doar para que a natureza se faça presente ali. É muito bonito o diálogo entre o que está né, num plano bidimensional ali, né, quase pintura, e alta para o espaço aquela planta e, enfim, nos coloca para nos envolver, assim, né, envolve o olhar, os contornos do vaso, em todo aquele gesto do que vaza ali, do plantio, enfim. É possível resgatar as visualidades dos gestos, sabe, que se empregam ali, né? Assim como nos carimbos de Luísa, né? Todo gesto, Luísa opta também por colocar os pregos dourados, né? Delicadeza, ao mesmo tempo que força que o trabalho, enfim, imprime naquele espaço, nos diálogos dos outros trabalhos. Como o Rafa diz, né? Muito respeitoso, é respeitoso para quem olha, é respeitoso o gesto, né? E as implicações que se dão a partir também, né? Porque ali também elas não estão estanques, né? Elas estão se compondo, né? Estão em artes. É muito bonito. E eu tenho uma pergunta assim para Paulo, porque me impressiona muito a cena que escolhe ser a fotografia, né? O que a fotografia se pretende apresentar, anunciar, a indumentária. Fala um pouco sobre essa escolha, assim, pra gente, é muito curioso, né? A área, o espaço. Eu acompanhei um pouco, mas queria ouvir mais de você, assim, sobre o espaço, quem é aquela pessoa que compõe tudo que você já falou, apresentou aí pra gente. O que mobiliza aquela imagem?
partir do que ela já mobiliza muito na gente, né? O que mobiliza você chegar nela. Cara, acho que um ponto base do que gerou, foi um dos fundamentos do pensamento, foi pensar que a arquitetura, a arquitetura física, a arquitetura das coisas, ela também está dominada de poder, mano. Então a estética, ela tem poder, ela é poder. Então, na minha vivência estética de imagens do que eu já vi, essas estéticas que são como o Teatro Municipal, no caso foi uma sala dentro do Museu da Caixa, que é no centro do Rio. Então tem algumas estéticas ditas clássicas, vamos dizer assim. Eu sei muito pouco sobre arquitetura, né, mano? Mas é a minha visão quanto eu. Então eu acho que isso mexe muito, mano, com o nosso imaginário, com o nosso visual, estéticas e a narrativa sobre elas. Então, mano, fazendo aquele espaço lá foi pensar da gente, enquanto, né, corpo também, em espaços que remetam poder. Então, isso é pensar sobre isso, né? Do corpo preto em espaços de poder, exercendo poder. Não apenas, né, mano, no rebote, né, mano? A gente tem que estar em posições de poder, porque o bagulho não pode ser mediado, tem que ser autônomo, né? Feito a partir de nós. Então, fazer lá, fui pensando isso. E aí a gente chegou lá, não foi bem recebido, não foi. E aí, tranquilo, a gente fez o nosso trabalho, porque estava dentro das normas, né? Do script lá, do espaço. Mas aí eu também queria pegar uma estética, mais outra estética. Eu queria dar outra estética para a foto. Algo mais clássico também, na minha mente. Mas eu também não gostei da forma como eles nos olhou. Então é isso aí. Também não vou usar teu espaço. Eu vou usar teu espaço, mas da minha forma também, entendeu? Não vou mais fazer daquela forma. Vou usar mais o corpo. Vou dar. Tá em segundo plano, tá ligado? O espaço deles, tá ligado? E é isso também. Foi uma resposta a tudo que aconteceu, do momento, da hora. E Thaís, que tirou a foto, que eu acho que eu esqueci de falar o nome dela. Eu gostei dessa foto, mano. O corpo tá presente, né, mano? Esse negão aí poderia ser o presidente do Brasil, tá ligado? A pose do cara. Então, tipo assim, tem a narrativa também da roupa, né, mano? Uma roupa mais formal, que remete ao nosso congresso, esses caras de terno aí, né? Que não tá legal. E uma roupa mais armada, né, mano? Então, acho que dentro da negritude existe essa parada. Algo mais voraz ou algo mais no talento, ali por dentro dos caminhos que se dão, ou algo mais pá, né, mano? O exemplo é o crime, o exemplo é os caras que estão estudando, estão na faculdade, como eu, como a Thaís, né? Então, existem essas duas forças para se combater a parada, mesmo problema. E aí, qual a gente vai usar? Qual é mais eficaz, mano? Eu acho que é um ponto de se pensar enquanto sociedade, mano. Enquanto nós, população e povo, tá ligado? Nesse caminho aí, tem tudo, é essa ideia aí, mano. Pô, Obrigado. Escutando o Paulo, né, assim, até eu nem sabia que tinha rolado qualquer olhar estranho, mas também acho que não chega a surpreender, né, um corpo ali na moral, né, na beca, naquele espaço ali, incomoda, né, acho que isso, pô, ficou nítido, né, pelo seu relato agora que você falou, e não deixa, assim, eu acho que esse tipo de evento só reforça, né,
a urgência dessa construção de imagem, né, Paulo? Eu lembro que no caminho ali a gente conversou um pouco sobre o trabalho do Omar Vitor Diop, né? Ele tem aquele projeto de foto, que são autorretratos, ele se fotografa, né? Fazendo referência a grandes líderes, né, da diáspora, trocando essa ideia com a imagem do futebol, com uma realeza e tal. E, bom, você quer comentar, eu quero te ouvir sobre isso, como é que esse cara entrou também aí na tua ideia, né? Porque... Pô, obrigado pela indicação, né, cara? Tu indicou uns símbolos que também me fizeram, que se juntaram, né, mano, no pensamento e formaram uma nova coisa. Então, esse cara eu não conhecia, foi você que indicou, mano. Obrigado pelas trocas também. E sim, mano, é isso, é isso, usar o corpo, usar uma nova estética, símbolos que nos lembrem disso tudo que a gente falou um pouco aqui, né, mano? De corpo, no total. A Gabi fez uma pergunta, Paulo, meio que já falou um pouco sobre isso, mas apareceu para mim aqui se a exploração, se teve alguma interferência do espaço para a exploração, ou seja, essa coisa de estar o plano beirado, que você explicou sobre isso, a interferência do espaço que causou isso foi só os olhares? Ou foi outras dinâmicas espaciais que também fizeram vocês fecharem esse plano propositalmente? A ideia era que o cenário, que aquele espaço lá, que trazia essa estética para mim clássica, era para estar em primeiro plano, junto com nós, né? Junto conosco, né? Então, na minha mente, estaria tudo em primeiro plano, trazendo aquela estética clássica, o corpo em contraste. Mas aí, eu acho que eu dei foco mais para nós. Então, a discussão está dentro da persona, né? As duas personas que estão ali, né? Essa dicotomia de uma luta antirracista, uma luta democrática, comunitária. Então, essas duas personas de algo mais violento, né? Com arma e tal, e algo mais pacífico, né? Então, o primeiro plano esquece. Pelos olhares, vários negocinhos, não pode isso, não pode aquilo. Se fosse outro cara, se fosse um cara que tivesse o contato, que fosse papapá, né, mano? E rolaria de boa, isso eu tenho certeza. Com outras regras. Então, já também. A gente vai estar em primeiro plano. Obrigado pelo espaço, trouxe uma estética legal, marrom, que casa muito bem com a nossa cor. Obrigado, mas está em segundo plano. Nós somos o primeiro plano. A discussão é essa. Acho que esse movimento ficou presente na imagem, entendeu? E vi também que traz, né? Isso é muito perceptível e toca, acho que toca os corpos a quem aquilo vai dialogar diretamente, dos endereçamentos. Eu acho que é um trabalho que nos enfrenta, né, a partir do olhar, né, enfrenta o espectador diante da fotografia, né, e também tem umas coisas, né, eu percebo muito pela moldura, não é qualquer moldura o trabalho, né, ele tem uma moldura que vai refletir sobre o que você reflete antes, sobre essa estética do que é clássica, né, tipo, aí eu fiquei repensando, assim, mergulhando mesmo num processo da história da arte que nos faz muito ver imagens ocidentais, aquelas molduras daquele estilo, né? Quais corpos que estão dialogando com aquelas molduras? Quais são as pinturas? Para mim travou, Jean. Não sei se ele terminou a pergunta.
Para mim travou também. Mas ficou uma pergunta no ar, acho que dá para ir tocando, Paulo. Se você já puder ir respondendo, ele deve voltar tão logo. Sim. Questão da moldura, né? Tal. Correto. Existe uma linha clássica novamente, né? Em todas as áreas eu acho que existe um clássico, né? Na moldura também existem molduras clássicas. Essa narrativa, né? Eu pensei, em primeiro momento, trazer uma dessa, porque, mais uma vez, eu queria algo que na minha mente estaria próximo do clássico, dessa imagem que eu tenho na minha mente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer algo novo, né? E eu gosto muito de preto. É isso. Foi uma molduraria lá em Vigário Geral, mano. Acho que é importante destacar o território. Vigário Geral, mano. Os caras lá são bravos. Comendador, molduraria. Lá dentro de Vigário. Os caras fizeram um trabalho ótimo. Adorei. Preto, pá, clássico. Preto cai bem sempre. Esquece. É isso, mano. Massa, Paulo. Acho que o G não voltou ainda, né? Parece que não. Mas em relação ao que tu traz, cara, e como retomando também um pouquinho que eu havia falado, né, de todos os gestos que não estão ali na cara do trabalho, mas estão de alguma maneira atuando, né, em como o trabalho se formaliza ali, tipo, você não está apenas tratando o assunto, né, o próprio trabalho já está instituindo ali uma situação, né, que passa pela dimensão racial, de como a nossa construção aqui de identidade nacional vê, né, corpos pretos em situação digna, em situação de poder, né, de como, de alguma maneira, essa dimensão da ficção da imagem, ela é completamente fundada no real, né, de alguma forma, assim, de como isso está ali em embate, né? E me faz pensar um pouco sobre a ocupação de determinados lugares ou lugares assim que tem uma constituição racista, anti-preta ou anti-indígena. Se é possível ocupar esses espaços sem ter que passar por esse tipo de situação, o que seria ocupar ou construir um espaço, né, numa lógica quilombista, por exemplo, né, em relação a ocupar esses espaços que foram feitos e são constituídos de maneira hostis, né, aos povos pretos indígenas, né? É muito fresco isso tudo, né, na própria construção do trabalho, né, na própria gestualização do trabalho. E também atuando também na forma final, né? Então é um embate que está ali fervilhando, né, cara? Eu acho que esse tipo de coisa só, de fato, de novo, né, reforça, né, assim como o trabalho do Omar Vitor Diop ensina, né, cara, o que é a força da imagem na construção das subjetividades, na construção dos corpos, né, cara? Tipo, que imagem a gente está colocando no mundo e que corpos essas imagens estão construindo, né? Mas é isso. Senão eu também me prolongo aqui. Muita coisa para falar, né, gente, a partir disso tudo. Muita coisa. Eu caí, voltei aqui, mas refleti agora um pouco desse pensamento. Eu queria deixar, assim, para quem quiser a explanação final, né, sobre os diálogos, as conversas, as experiências, que a gente já vai encaminhando, infelizmente, para o nosso final, né? E já, antemão, agradecer aqui em nome do Galpão. Né? Então, mas eu quero deixar aqui também esse espaço para que a gente fale o que
Bom, vou abrir então, gente. Eu até deixei, né? Porque eu estava falando há pouco, mas fechando, então, queria agradecer novamente o convite por fazer parte de tudo isso. E espero poder novamente estar em diálogo, né, com o Galpão, com as atividades do Elan, né? Eu reforço, é um dos projetos mais relevantes de arte contemporânea hoje, assim, as produções todas têm muito a ensinar e são muito urgentes, então fico felizão mesmo, agradecer ao time Materialidades, mas não apenas a todos os artistas também que fizeram parte, e a toda a galera que estava aí nos bastidores também, né, que não estava aí na frente ou tão nitidamente na cena, mas aí atuando nos bastidores para também garantir que tudo dê certo de maneira respeitosa e bonita. Valeu, galera, de verdade. Eu posso falar? Quero agradecer, dizer que foi muito importante para mim, foi muito frutífero. Todo o período de residência, todas as nossas discussões, a condução do Rafa foi incrível, as referências que foram trazidas assim para a gente. Parecia que, sei lá, que o Rafa já me conhecia, assim. As coisas que ele trouxe quando ele mandou uma lista assim de referência e tal. Eu fiquei, ai, que maravilha, assim. E os textos que a gente leu, nossas discussões, tudo realmente me ajudou, me conduziu a fazer esse trabalho. Foi uma experiência muito legal de residência, nunca tinha passado antes. Toda a assistência também que a gente teve por parte da equipe do Bela, da Marisa, Luísa, Ana P, Jean, todo mundo foi muito amável, me fez assim, me sentir uma artista mesmo, amparada, assim, sabe? Eu acho que é isso, assim. Me fez sentir amparada no momento que tá todo mundo super desamparado, sem saber o rumo das coisas, mas assim, deixou meu coração quentinho, assim, várias vezes nos nossos encontros, cara, eu quase chorava, assim, teve dia que eu chorei, enfim, porque as discussões eram muito especiais, assim, muito profundas, tipo, tocando partes muito profundas da gente, assim. E muito bom trocar com os outros artistas também. Agradeço muito por toda essa oportunidade. E é isso. Obrigadão mesmo, gente. Vou aproveitar a deixa, assim, para agradecer. Eu acho que toda a equipe, desde os educadores, os artistas, a galera do Bela, da Automática, da Global Racer, a Andréia, a Marisa, o Jean, assim, foram fundamentais também. O Rafa, foi absurdo. Foi incrível a experiência da residência. Eu acho que ainda vou demorar muito tempo para digerir tudo. Foi muito intenso os encontros, assim, a conexão com a turma, conhecer essa turma, esse grupo de artistas que admiro muito, assim, foi sensacional, que eu vou guardar para a vida toda. E eu acho que eu queria deixar aqui só uma provocação de uma coisa que me tocou, assim, que eu penso muito, que é de pensar muito sobre o olhar, assim, sobre acesso, né? Porque a gente fala muito sobre arte, sobre corpos periféricos. E aí eu fui, levei meu pai para a exposição, enfim, meu trabalho mega abstrato. E eu falei, pai, assim, relaxa, sabe? Não se preocupa, porque às vezes você não precisa entender tanto assim, só sente, se relaciona com aquilo e com tudo que está à sua volta, porque de alguma maneira você vai entender. Você não precisa ter a preocupação de que você vai sair de lá um historiador da arte, sabe? E vai ter pleno conhecimento, porque eu acho que isso às vezes distancia um pouco, mas também sejam historiadores da arte. Assim, é só isso mesmo. Obrigada por tudo. Assim, acho que é um caminho muito lindo que a gente trilhou até aqui.
Primeiro agradecer toda a equipe, né? Até os que que o nome escapa, os caras da montagem, que eu não me lembro o nome, mas que estiveram presentes, desde a limpeza também. Agradeço todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Mano, acho que o Bela Maré é um projeto de futuro de educação, sinceramente, para ser espalhado e multiplicado por todas as periferias que existem no Brasil. Então, estar participando disso, para mim, é um grande prazer. E é isso, a gente se vê por aí. Desejo sorte, sou muito grato por viver isso, nesse momento. E é isso, só avanço. Obrigada, gente. Obrigada, lindezas. Agradeço também a todos que estiveram aqui com a gente, né? Dialogando, interagindo, enfim, refletindo trabalhos, né, juntas. Agradeço também pela experiência de conhecer cada uma de vocês. Rafael, enfim, viver mais esse momento com ele, mais uma edição da escola. E, enfim, é sempre muito especial, sempre muito um sentimento de gratidão também. E continuidade, né, de ter outras edições, outras possibilidades de trocas e outros encaminhamentos. Agradeço aqui em meu nome, mas também em nome do Galpão pela Observatório de Favelas. Enfim, e acho que é só potência e a gente precisa reverberar e pensar sobre isso, né? Como Thaís atrás. Expandir esse olhar, expandir os acessos, democratizá-los, né? E difundir da melhor forma, com as melhores possíveis. E, né, acho que o trabalho de vocês um pouco um pouco desse momento, um pouco dessas urgências. Gratidão, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Um beijo.